e passamos à fase seguinte, em que já temos propriamente uma família como exemplo, não é? E aqui vemos aqui uma família super querida, Canva, não é nenhuma família conhecida, pelo menos minha, e que nos ajuda a aprofundar neste significado e extensão do quarto mandamento, não é? Porque nós pensamos honrar pai e mãe e os legítimos superiores, portanto isto é para os filhos, para as crianças, para respeitarem os pais, mas tem muito mais do que isso, não é? Dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com os pais, mas também outras relações de parentesco com outras pessoas da família, refere-se também aos deveres dos alunos com os professores, num ambiente profissional também com as hierarquias, embora agora as empresas são bastante horizontais e pouco verticais, mas há um respeito próprio também pelas pessoas que têm alguma responsabilidade maior do que a nossa, não é? Os cidadãos com a pátria, os cristãos com a igreja também. Vamos aprofundar também em alguns destes âmbitos deste quarto mandamento. E pensamos na família como esta relação entre pais e filhos, que é diária, que é santificante e que é, no fundo, uma imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto ajuda-nos também para pormos muito alta a fasquia da vida da nossa família, não é? Porque o dia-a-dia às vezes absorve-nos e aspira-nos e nós somos convidadas a viver neste piloto automático, mas estes momentos de deserto, pode ser, por exemplo, o passo a passo, ajuda-nos a perspectivar também a vida da nossa família. E às vezes a ver que há batalhas que não vale a pena sequer entrar, não é? Porque de facto podemos estragar o que há mais precioso também na nossa vida de família. Também pensando que nós estamos a contribuir para uma sociedade melhor, porque como a família é célula da vida social, quanto melhor for a vida da nossa família, mais nós contribuímos para o corpo da sociedade, não é? E aqui também termos essa responsabilidade pela vida de outras famílias, não é? E o facto de nós contribuirmos para uma vida de família saudável, estamos a contribuir para os cidadãos do futuro que serão bons cidadãos, não é? Porque serão pessoas responsáveis pelos mais velhos, pelos doentes, pelos deficientes, pelos pobres, não é? E se nós incutimos esta sensibilidade na nossa vida em família, de facto podemos contribuir para um mundo muito, muito melhor. E eu acho que estou aqui sem câmara, que é um bocado chato, desculpem lá, não tinha reparado. Portanto, aqui também vermos que há uma perspectiva social da família que é muito bom também alimentar e ter essa noção, não é? Também que a sociedade tem o grave dever de apoiar e fortalecer a família, reconhecendo a sua autêntica natureza e criando condições para que seja possível uma família viver de acordo com os seus valores, não é? E qual é que é o modelo também, além de ser a Santíssima Trindade, é a Sagrada Família, não é? Esse modelo de amor, de serviço, de obediência e de autoridade, não é? Por isso também eu convidei-vos a deterem-se no exemplo de São José, por isso mesmo, não é? Porque é um exemplo do dia-a-dia de uma família cristã que nos pode ajudar e dar muitas luzes, não é? Esta carta do Papa é muito pequenina e pode ser, por exemplo, uma concretização também destes 7 domingos que nos separam do dia 19 de março, a festa de São José. Temos os deveres dos filhos com os pais, não é? Devem respeitar e honrar os seus pais, não é? Como diziam os meus sobrinhos e como dizem todas as crianças. E é bom incutir neles o desejo de dar alegrias aos pais, de rezar pelos pais, de corresponder lealmente ao seu sacrifício. Eu penso que nós temos mais noção do sacrifício dos nossos pais quando somos adultos, não é? E pensamos que nunca agradecemos o suficiente aos nossos pais pelo sacrifício que fizeram connosco, pelas noites mal dormidas, pelos ordenados que foram diretamente para a escola, ou para o colégio, ou para os livros, ou para a roupa, não é? E de facto é quem dá mesmo a vida e o litro por cada uma de nós, não é? E nós só quando crescemos é que nos apercebemos de todas as dimensões dessa paternidade e dessa maternidade. E que nos ajudam também, de alguma forma, a redimir e a incutirmos nas gerações seguintes este respeito, não é? Esta piedade filial. E que é um reconhecimento para com aquelas pessoas que nos deram a vida pelo seu amor, pelo seu trabalho, não é? E que nos permitiram crescer, como se diz no Evangelho, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, não é? Nós também podemos
crescer em estatura, em sabedoria, em graça, graças ao contexto familiar em que vivemos. E é esse contexto familiar que nós também podemos proporcionar às crianças com as quais nos relacionamos, e as que são mães, com os filhos que têm em casa, e também esta relação saudável com outras realidades, não é? Com os mais velhos, com os avós, com as pessoas mais pobres, com as pessoas com alguma ciência, não é? Para que haja essa abertura a todas as realidades sociais e para que haja essa noção do nosso contributo para um mundo melhor, estando atentos às pessoas que não têm, se calhar, as condições que nós temos e que têm algum tipo de dificuldade. Sabemos que se manifesta este respeito filial na docilidade e na obediência, não é? Portanto, é importante também que os filhos se disponham a obedecer ao que os pais dizem. Claro que a obediência agora tem outras formas de se manifestar. Se calhar hoje em dia os pais, ao mandar nos filhos, têm que ter algum cuidado, porque a sociedade, por ser mais horizontal do que vertical, as crianças têm outra noção da autoridade. Claro que é importante que os filhos obedeçam aos pais e que os pais mandem nos filhos, mas também temos que ter a noção do contexto social em que vivemos, não é? O facto disso mesmo, da sociedade não ser tão hierarquizada e ser mais horizontal, também leva os pais a serem criativos na forma como incutem essa obediência dos filhos. E também diz São Paulo: pais, não exaspereis os vossos filhos, não é? Portanto, também aqui, às vezes, os pais descarregam a tensão que acumulam no trabalho nos próprios filhos. E isso tem as suas repercussões, não é? E é preciso termos também esse cuidado e essa sensibilidade para que as coisas do trabalho fiquem no trabalho e para que as coisas da família também fiquem na família, não é? Há um recato próprio da vida de família que é bom resguardar e é bom que haja coisas que são da família e que fiquem na família. Temos também a noção de que os pais devem receber com agradecimento os filhos que Deus lhes enviar, não é? Os filhos não são propriedade dos pais, são um dom de Deus, não é? Uma oportunidade maravilhosa de contribuir para o crescimento de outra vida, não é? E há esse dever de educar os filhos, há esse dever de criar um lar, mais do que uma casa, criar um lar, porque num lar vive-se o amor, o perdão, o respeito, a fidelidade, o serviço. Um lar é um lugar, a propriedade para a educação nas virtudes, para que haja esse ensinamento com o exemplo e com a palavra, não é? Não porque nós temos que ser exemplares, mas porque sabemos retificar, não é? Com essa singela vida e essa mesma relação com Deus, também os filhos aprendem a rezar com os pais, não é? E de facto nós não podemos dizer às crianças: faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço, não é? Porque o freio exemplo é o melhor pregador, não é? Portanto, aqui também sermos exemplares nesse sentido, não pela exemplaridade, mas porque incutimos bons valores. E incutimos também a capacidade de retificar, de pedir desculpa, de voltar a começar, não é? Porque os filhos sabem que os pais não são perfeitos, até determinada idade acham que os pais são perfeitos. A partir de determinada idade percebem que os pais não são perfeitos e isso é muito bonito, porque não são perfeitos, mas sabem pedir desculpa, sabem retificar, e isso é que lhes dá santidade também. E isso é muito bonito, esse momento de viragem. E é importante também que os pais saibam corrigir os filhos, não é? Para que lhes manifestem essa confiança de que eles podem ser melhores e que podem chegar a mais. Depois é importante também esse respeito e amor à liberdade dos filhos, ensinando-os a usá-la bem, com responsabilidade, não é? E tratando com muito carinho, com fortaleza, com vigilância, com paciência, não é? Vendo aqui realmente a liberdade é muito importante, porque os filhos reagem de uma maneira muito diferente se veem que os pais se os respeitam, se os pais os protegem e se estimulam a sua liberdade, não é? Que não são autómatos, porque de facto vai haver um momento em que os filhos estão mais longe, mas que têm essa liberdade tão incorporada, essa liberdade de fazer o bem e de escolher o bem, que já não precisam também dessa autoridade próxima dos pais, porque sabem ir sozinhos, não é? Pela vida fora, fazendo o máximo de bem que são capazes. Também é importante incutir nos filhos o respeito pelos professores, não é? O ambiente escolar ajuda-nos também a perceber a nossa responsabilidade
pelo cumprimento das leis da sociedade, pelo cumprimento das leis na escola e depois, mais tarde, nas leis no trabalho, não é? No ambiente de trabalho e com a autoridade civil, não é? É importante que os filhos aprendam com os pais que é importante obedecer aos polícias, obedecer aos bombeiros, pagar os impostos, exercitar os direitos e os deveres que são próprios dos cidadãos, não é? Intervir responsavelmente na vida social, na vida política, pensando que há um bem comum que é fruto do contributo de todos, não é? E tem muitas manifestações também, o votar, não é? Às vezes é uma chatice, mas é importante nós irmos votar porque estamos a exercer um direito, não é? Contribuir para a sociedade. E incutir nos filhos também essa noção, não é? E terem essa noção de que é importante obedecer aos polícias, obedecer aos governantes, não vale a pena eles estarem sempre a ouvir dizer mal dos políticos. Claro que há políticos mais exemplares e outros menos exemplares, mas não constrói estarmos todo o jantar ou todo o telejornal a dizer mal dos políticos que vão aparecendo na televisão. Porque todos somos seres humanos, todos falhamos, não é? Claro que há maus objetivos, mas não há pessoas objetivamente más. Portanto, também é bom que os filhos consigam distinguir isso pelo exemplo que os pais lhes dão. Depois temos os deveres para com os que governam a Igreja, não é? Temos aqui o Papa Francisco e tenho aqui o símbolo da JMJ, para nós não nos esquecermos, está quase a chegar, é em agosto, já faltou mais, e, e é bonito nós também encararmos este mandamento como uma oportunidade de exercitarmos bem o nosso dever para com os que governam a Igreja, não é? Que haja este verdadeiro espírito filial com a Igreja, com aqueles que governam a Igreja, com o Papa Francisco, com os bispos, não é? Estarmos muito unidas à autoridade da Igreja. Dizia São José Maria que depois de Deus, de Nossa Senhora, na hierarquia do amor e da autoridade vem o Papa, não é? Portanto, Jesus, Maria e o Papa, não é? E aqui nós também termos essa noção que o Papa é sustentado com a nossa oração, com o nosso sacrifício, com o nosso impulso na aventura que ele nos vai propondo, não é? E Deus serve-se de nós para sustentar o Papa. E aqui um exemplo muito concreto que nós podemos também pôr em prática é ler a mensagem do Papa para a Quaresma 2023. Eu confesso que li hoje e que gostei imenso e que o Papa fala da Quaresma como um empenho sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Portanto, é mais uma oportunidade de deserto, não é? Que nós temos para superar as nossas faltas de fé, que existem sempre, não é? Nós às vezes desanimamos, às vezes não confiamos, às vezes não estamos a ver e resistimos a seguir Jesus pelo caminho da cruz, porque nos parece que não é por aí, mas a verdade é que foi esse o caminho que Jesus escolheu e que culminou depois na glória da ressurreição, não é? E o Papa detém-se no episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que é o evangelho do segundo domingo da Quaresma, e convida-nos a olhar para esse evangelho com duas perspectivas, não é? Por um lado, o convite que se ouve quando Jesus está transfigurado, que se ouve o Espírito Santo de alguma forma a convidar os apóstolos a escutar Jesus, e o Papa convida-nos a escutar Jesus também, especialmente nesta Quaresma, escutando bem o Evangelho, e nós que vamos à missa ao domingo, escutar bem a homilia também, para pormos em prática alguma luz desse Evangelho para o nosso dia-a-dia. E o segundo aspecto é valorizar o encontro com Deus no dia a dia, não é? Não estarmos à espera de grandes transfigurações, de grandes milagres, de grandes sensações para seguir Jesus. Agora, a sensação que vamos ter é a sensação do caminho quaresmal, não é? Que são 40 dias que nos ajudam a preparar o momento da morte, da paixão e morte de Jesus, depois culminará na ressurreição e que, no fundo, é uma declaração de amor a Deus por cada uma de nós, não é? E que de facto não seja mais uma repetição cíclica do ano litúrgico, não é? Mais uma quaresma, mais 40 dias, pronto, já não vou comer chocolates, pronto, não vou comer carne à sexta-feira. Se nós encaramos isso com rotina, não tem valor, não é? O valor é dado pelo amor, é dado pelo sacrifício que corresponde a uma manifestação de amor, não é? E por isso é que a quaresma tem muitas nuances, depende da pessoa, não é? Há pessoas a quem não comer chocolate é de facto heroico, há outras pessoas a quem levantar-se a horas é heroico, há outras pessoas em que sorrir sempre é heroico.
há outras pessoas em que obedecer aos pais é heroico, não é? Cada uma tem os seus caminhos, não é? Cada uma tem o seu percurso e cada uma está no seu momento de percurso em direção a Deus e é importante escutar o toque da graça, não é? Para podermos, de facto, dizer que sim a Deus ao que Deus nos vai pedindo e, de facto, que seja a nossa quaresma. A quaresma também não é transferível, não é? Não é assim chapa 3, jejum, mortificação e esmola e oração, jejum e esmola e para a frente é o caminho. Claro, pois isso tem muitas aplicações, depende da pessoa, depende do contexto, depende do momento da nossa vida de fé que estejamos a viver, não é? Mas que não passe mais uma quaresma em que nós não digamos que sim a Deus ao que Ele nos vai pedindo, não é? Portanto, aqui aproveitarmos também esta oportunidade de vivermos bem a quaresma desde o dia 1. E eu estou a acabar e acabo com um convite para o próximo passo a passo, que é sobre uma obra de sobre uma bem-aventurança que é, eu ia dizer obra de misericórdia, porque é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, não é? Porque também acho que é uma bem-aventurança muito boa para o tempo da Quaresma e que nos pode ajudar também com nesta perspectiva, não é? A capacidade de recusar considerar-se ofendido, não é? É o nosso título comercial e que nos pode dar algumas luzes sobre este coração misericordioso, que é o coração, o exemplo é o coração de Jesus, mas que nos convida também a sermos misericordiosas com os outros. Portanto, por hoje é tudo. Quero-vos agradecer a vossa presença. Vou parar de gravar.